Boa noite a todos. Hoje, 30 de outubro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje será o nosso estudo de número 63. Que o nosso Senhor Jesus possa, mais uma vez, nos conduzir. Nós estamos no capítulo 13, psicose afetiva. Parece assim que nós estamos tratando de amor. Ele poderia falar psicose do amor. Não é, porque o amor jamais seria uma psicose. Então ele colocou o termo psicose afetiva, uma afetividade adoecida, que é o caso da nossa irmã. Então vamos lá. Então o que está acontecendo? A nossa Antonina, é isso? Uma moça que o pai desencarnou ela com 8 anos. Então a Antonina, ela teve que ser adulta muito cedo. Ela, como a morte do pai e a morte da mãe, ela acabou tendo que assumir a família. A irmã veio a crescer, casou-se, infelizmente com o dedinho podre, a irmã acabou escolhendo um péssimo esposo, dependente químico, que bebe muito, chega em casa, bate na irmã dela e acaba, de certa forma, desestruturando todo um lar. A Antonina acabou, mais uma vez, ficando para cuidar da própria irmã e cuidar dos seus sobrinhos. Nesse meio termo, apareceu uma criatura de Deus que estava fazendo medicina e que estava passando, de certa forma, necessidade material. A Antonina, nesse coração grandioso, também acabou se afeiçoando por esse rapaz, acabou acolhendo ele no lar e dando todo o apoio necessário financeiro para que ele viesse a terminar a sua faculdade de medicina. Uma vez a faculdade de medicina estando concluída, ele começou a olhar para a Antonina, já não a achando tão bela assim, já se incomodando com os fios prateados, o corpo já não era mais lá aquela coisa. Ele já começou a perceber que não queria como esposa, ele sendo um doutor, uma operária de laboratório. Então o que ele fez? Arrumou uma mais jovem e rica, que era o que ele buscava. Uma vez ela, a Antonina, foi inclusive conversar com ele e ele a maltratou muito, humilhou de certa forma. Então ela voltou para o seu lar e está programando para se matar. Então nós estudamos bastante a semana passada, nós falamos bastante na nossa responsabilidade para com o que nós fazemos com o coração alheio. Ela estaria errada nesse processo do suicídio? Estaria. Iria sofrer? Sim, muito. Mas ele também estaria responsável por isso. Então vamos lá. Então o trabalho de Calderário aqui é tentar evitar esse suicídio. Ela já se organizou toda para cometer o suicídio essa noite. Bora lá? Então vamos lá, na página 181 dessa edição, dessa última edição, capítulo 13, psicose afetiva. Eu vou só voltar um parágrafo. Dos olhos de Antonina caíam pesadas lágrimas, no entanto, da câmara cerebral partiam raios púrpuros que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Torturantes pensamentos baralhavam-lhe a mente, registrando-lhe os secretos apelos, compungia ouvir-lhe os gritos de desespero e as súplicas ardentes. E aí vinha ela, que foi o que a nossa irmã perguntava, seria crime amar alguém com tal excesso de ternura? Onde jazia a justiça dos céus, que ele não premiava os sacrifícios de mulher dedicada à paz doméstica? Aspirava a ser alegre e feliz, como as venturosas companheiras de sua meninice. Anelava a tranquilidade do matrimônio digno, com a expectativa de receber alguns filhinhos, concedidos pela bondade infinita de Deus. Seria aspiração condenável sonhar com a edificação de modesto lar, com a proteção de um companheiro simples e bondoso, quando as próprias aves possuíam seus ninhos?
Não trabalhara sempre pela felicidade dos outros? Por que desconhecidas razões a relegara Gustavo ao abandono? Ela aqui se questionando, poxa, será que eu não sou digna de ter um lar, de casar, de ter filhos? Até as aves têm seu ninho, será que eu não poderei ter? E ela já começa questionando, será por um acaso, ela usa o termo, seria crime amar alguém com tal excesso de ternura? E nós estudamos a semana passada que isso aqui não é amor. Poxa, eu faço tudo certinho, já ajudei tanta gente, será que eu não mereço ser feliz? O que nós temos que entender, é difícil a gente compreender isso. Mas Jesus não disse assim, a felicidade é desse mundo. O que ele disse? A felicidade não é deste mundo. Ainda não. Por quê? Porque conviver na terra é um desafio constante. Ela ainda diz assim, onde jazia a justiça do céu que não lhe premiava. Ou seja, ela estava querendo realizar um processo de troca. A troca. Exatamente a troca. Que é a nossa cultura, né? Uma vez que eu estou fazendo um trabalho no bem, eu deveria também receber o bem como um prêmio, usando a palavra da nossa irmã. Continua ela. Os calos das mãos e os sinais do rosto não lhe corroboravam as dedicações ao serviço honesto? Teria valido a pena sofrer tantos anos perseguindo uma realização que se lhe afigurava agora impossível? Não pretendia demorar-se no mundo onde o vício triunfava tão facilmente, espezinhando a virtude. Não obstante a fé que lhe alentava o coração, preferia morrer, enfrentar o desconhecido. Sentia-se desajustada, sem rumo, quase louca. Não seria mais razoável, inquiria ela a si própria, buscar as trevas do sepulcro que apodrecer no catre de hospício? Estirada no leito, a infeliz mergulhava o rosto nas mãos, soluçando sozinha, inspirando-nos piedade. Calderaro interrompeu o serviço de assistência, fitou-me com significativa expressão e comunicou o Calderaro. Tenho instruções para impor-lhes o sono mais profundo, logo depois da meia-noite. Tenho instruções. Você vê aí ele fazendo um trabalho a mando de outros. Tenho instruções, aplicar aqui um passe nela e ela vai apagar o sono profundo para tentarem evitar. Meus irmãos, o caso da nossa Antonina é um caso desesperador para ela. Ela fez todo como é que eu posso dizer? Toda uma programação, ela idealizou esse casamento, ela imaginou que esse seria realmente o homem da sua vida. Poxa, o cidadão fazendo faculdade, ia ser médico, ia dar uma certa calma, uma estrutura financeira para ela, e de repente ela viu tudo cair por terra, tudo se perdeu, fora a humilhação que ele a fez passar de certa forma. Então, emocionalmente ela está totalmente desestruturada. E é esse o nosso movimento na nossa vida, no nosso dia a dia. É esse o cuidado que nós temos que ter para quando a vida nos chama ao testemunho. Não vale a pena esse desespero, esse bater a cabeça na parede, em hipótese alguma. Sempre fazer esse movimento de entender que a vida ela é muito mais do que parece ser. Que os nossos amores não se limitam aos amores aqui da terra. Nós temos muitos amores que ficaram na retaguarda. Se essa menina, Antonina, nessa encarnação, você vê aqui, ela chegou no momento da vida dela, ela chegou naquele momento da encruzilhada. Se a Antonina é um espírito que reencarna, que já vem reencarnando, ela passou, o processo de expiação dela foi desde a infância. Ter ficado órfã aos 8 anos, como nos fala o nosso irmão Augusto. Aos 20 anos a mãe vai e desencarna. E nós vamos percebendo aí toda uma dificuldade da vida dela uma vida inteira. A não realização de um casamento. E nesse momento essa certa humilhação, esse abandono. Então a pergunta que não quer calar. Por que ela está passando por tudo isso? Será um acaso? Mesmo que não seja um processo expiatório, mas que seja uma provação. Outra, normalmente o que hoje eu não tenho e que adoraria ter é quase sempre o que eu desdenhei outrora. Então, uma mulher que não soube respeitar o seu lar, ela às vezes nasce numa condição de não poder ter um lar e ficar com o desejo de o ter. Porque não soube honrar com seus compromissos domésticos, entendeu? Com o seu compromisso do lar. Então ela nesse momento aqui é a hora da prova. Agora a prova chegou no ápice. Teve a prova da morte do pai, a morte da mãe, o cunhado muito difícil, a qual ela teve que servir de apoio.
E ela, com todos esses pontos, ela tirou 10. Ela cumpriu o seu dever. E agora chegou num ponto doloroso dela. A ferida mais profunda. Sentimento, relação, coração. E nessa ela quer sucumbir. Conseguiu lidar com a morte do pai, conseguiu lidar com a morte da mãe, conseguiu lidar com a dificuldade do trabalho árduo, mas quando tocou nessa encrenca, ela quer desistir. Então é isso que a gente vai percebendo, a vida ela vai fazendo isso em etapas. E chega um momento que é a culminância. E normalmente na culminância a gente tem uma tendência a querer desistir. E essa culminância é aquele momento ao qual eu já estou encrencada faz tempo. Interessante, né? Eu lembro que ele fala da renúncia. Ela conseguiu passar pela renúncia da infância, porque ela não teve uma infância, ela não teve a juventude, ela não pôde gozar da juventude, renunciou toda em favor da mãe, da irmã, e depois renuncia de novo em favor de ajudar a irmã a criar os filhos, né? Mas ela não consegue renunciar à formação, à constituição da família. Que ela tanto deseja. Exatamente. Ela não consegue. E é essa a lição dela. Essa é a prova dela. Então, se nós conseguíssemos, nesse momento das dificuldades da vida, a gente transformar aquilo como uma lição, e uma lição transitória. Agora, o ruim é quando essa lição ela não muda. Se nós observarmos um pouco a nossa vida, nós vamos perceber que a história está se repetindo. Pode observar, às vezes a gente cansa da vida, que a gente vai percebendo que ela não muda. Mas sabe por que ela não muda? Porque eu não mudo. Para a minha vida mudar, eu tenho que mudar. Então é isso realmente o nosso irmão Augusto também nos acompanhou. Esse é o momento ápice agora, e nesse ela que está querendo desistir. Aí entra o quê? Merecimento. Porque ela não é má, ela não é perversa. Ela é um espírito frágil. E está querendo desistir. Aí vamos ver agora toda a invertida dos amigos espirituais para evitar esse suicídio. Então, meus irmãos, quando a dor bater em nossa porta, que possamos sempre lembrar dos nossos estudos. Lembrar primeiro que isso é uma prova. Pode ser acompanhado de uma expiação ou não, mas é transitório. Eu não vou me perder por causa disso. Eu não vou perder a minha encarnação por causa disso. Eu não vou responder pelo que o José Paulo faz, a não ser que eu induza ao José Paulo, aí eu passo a ser responsável. Mas a atitude do José Paulo só diz respeito a ele, e a minha atitude só diz respeito a mim. Eu vou responder pelo que eu faço, e o José Paulo vai responder pelo que ele faz. Então, é aquela frase da nossa irmã Madre Teresa, que ela dizia assim: não é entre você e o outro, é entre você e Deus. Então, eu vou me acertar com a lei. O outro é ele e Deus. Então, aqui a nossa Antonina faltou o que nesse momento? Fé em Deus, autoestima, maturidade emocional. E eu volto a repetir, essa área, para nós, é um campo minado. Nós vamos observando ainda seres humanos perdendo a sua encarnação por causa de relacionamento. Destrói casamentos. Você chega a matar pessoas. Às vezes você acaba a sua encarnação, porque essa é uma área minada. Você se corrompe às vezes. É uma área minada nossa. Vamos lá então. E verificando que o relógio informava não estar distante o momento prefinido, o assistente começou a ministrar-lhe aplicações fluídicas ao longo do sistema nervoso simpático. A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante. Observa aqui, tinha alguém aplicando passe? Alguém fez alguma prece por ela? Em absoluto. O papai está atendendo ela através do nosso irmão Calderário, em silêncio, por merecimento dela. A vasta rede, então, de neurônios experimentou a influência anestesiante. Antonina tentou levantar-se, gritar, mas não conseguiu. A intervenção era demasiado vigorosa para que a enferma pudesse até mesmo reagir. Se era um trem aqui que ela apagou e a coitada quis ir, mas não foi. O orientador prosseguiu atento, envolvendo-a mansamente em fluidos calmantes. Dentro em pouco, cedendo à irresistível dominação, a moça recostou-se, vencida nos travesseiros, no estado a que o magnetizador comum chamaria de uma hipnose profunda. Aí ela vai dizer no dia seguinte: eu chorei tanto que eu caí no sono e nem me percebi, né? Manteve-a Calderário
em completo repouso por mais de meia hora. Decorrido esse tempo, 2 entidades areoladas de intensa luz deram entrada no recinto. Abraçaram meu instrutor, que me apresentou cordialmente. Estavam agora junto de nós Mariana, que fora dedicada genitora de Antonina, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos remotos. Olha aí onde está o fofo dela, está desencarnado. Está entendendo? Olha aí o amigo espiritual dela, ligado a ela desde séculos. Esse é o espírito afim dela. Quantas vezes a gente se envolve com pessoas que não estavam na nossa programação? É aquilo que nós falamos, a pressa. Aqui é a Antonina, olha, agoniada para querer realizar um sonho que de certa forma é passageiro, pueril, que a atitude do então doutor, futuro doutor, é uma atitude de quem não ama, Gustavo, né? É uma atitude de quem não ama. Quem ama não maltrata ninguém. Vamos ver esse encontro aqui da Mariana, que é a mãe dela nessa última encarnação, e o Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos remotos. Agradecer os sensibilizados à atuação de meu orientador, que passou a doente a direção materna. A simpática senhora desencarnada inclinou-se sobre a filha e chamou-a docemente, como fazia na terra, parcialmente desligada do envoltório grosseiro. Antonina ergueu-se em seu organismo perispirítico, encantada e feliz. Mamãe, Gritou, desabafando-se, a refugiar-se entre os braços maternais. Mariana recolheu-a carinhosa, estringiu-a de encontro ao peito, pronunciando palavras enternecedoras. Mãezinha, ajude-me. Não quero mais viver na terra. Não me deixe voltar ao corpo pesado. O destino escorraça-me. Sou infeliz. Tudo me é adverso. Arrebate-me daqui para sempre. A nobre matrona contemplava triste quando Márcio se aproximou, fazendo-se visto pela estimada enferma. Ela vai dizer, menina, eu chorando por causa de um Gustavo, olha o Márcio que eu tenho aqui. A moça abriu, olha, eu estou dizendo, olha, desmesuradamente os olhos e ajoelhou-se instintivamente, amparada pela mãe. Parecia esforçar-se por trazer à lembrança alguém que ficara em pretérito longínquo. Observava-se-lhe a extrema dificuldade para recordar com precisão. Contemplava o emissário, banhada em pranto diferente. Não vertia as lágrimas lutuosas de momentos antes. Tocava-se agora de sublime conforto, de júbilo místico, que lhe nascia inexplicavelmente das profundezas do coração. Eita. Isso aqui é amor? Acercou-se Márcio mais intimamente, pousou-lhe a luminosa destra sobre a fronte e falou com ternura. Olha a diferença do Gustavo. Antonina, por que esse desânimo quando a luta redentora apenas começa? Olvidaste acaso que não somos órfãos? Acima de todos os obstáculos, paira a infinita bondade. Recusas a porta estreita que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro? Olha a chamada aqui. É Antonina. Ela já não sabe nem quem é Augusto, Gustavo, mas nada. Por que esse desânimo? Quando a luta redentora, agora que está começando. Redentora. Redentora é o quê? Se eu estou nesse processo de redenção, é porque em algum momento eu caí. Deu uma deslizada, é redentora. Vamos lá, vamos sair disso. Esquecestes acaso que não somos órfãos? Tu acha que você está sozinha? Acima de todos os obstáculos, paira a infinita bondade. Recusas a porta estreita que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro. Então, ela está num processo de provação, de dificuldade, até mesmo para alcançar o Márcio. Ele falou em reencontro. Por exemplo, nós temos a história do nosso irmão, o Emmanuel, com Lívia. Lívia está um salto de evolução e Emmanuel trabalhando para tentar alcançar essa alma. Então, aqui nós temos o contrário. Márcio no processo de evolução e Antonina ralando de alguma forma para poder realizar esse encontro de almas. Gente,
casamento de almas afins, eu vou dar uma notícia não muito boa. Raríssimo. Sabes por quê? Quando essas duas almas se encontram, que tem muita afinidade, elas se completam tanto que se bastam a si mesmo. E isso atrapalha o seu processo de evolução. Então, até mesmo para um processo de estímulo, um vem e outro fica. Um vem e o outro fica. Nesse processo de evolução. E outra, como eu não sou ainda um ser perfeito, eu necessito de um buril para lapidar o meu diamante. Então, se eu convivo com pessoas da mesma afinidade, como é que eu vou ter um instrumento para o meu aprimoramento? Por isso, essas diferenças. O outro, ele é o buril do meu processo de evolução. Os opostos se atraem. Os opostos, sabe? E atrai, eu digo assim, olha, a gente tem um imãzinho que a gente atrai a pessoa que eu necessito para o meu progresso. Não é questão de o papai impôs isso. Eu dedinho um pouco. Talvez porque a interlocutora estivesse de si mesma postulando excessivo trabalho para reavivar paisagens perdidas, ela queria lembrar de onde que eu conheço o Márcio, de onde que eu conheço o Márcio. Nem prestou atenção no que o Márcio falou. Paisagens perdidas no tempo, o mensageiro advertiu fraternal. Não forces a situação, acalma-te. Não nos bastará o presente, cheio de abençoado serviço e renovadora luz. Um dia reconquistarás o patrimônio da memória total. Por ora, contenta-te com as dádivas limitadas. Aproveita os minutos na recomposição do destino, vale-te das horas para reconduzir tuas aspirações a esferas superiores. Que motivos te sugerem esse crime que é o provocar a morte? Que razões te conduzem os passos na direção do precipício tenebroso? Tua mãe e eu sentimos de longe o perigo e aqui estamos para ajudar-te. Olha, vamos lá. Fez longa pausa, fixando-a amorosamente e concluiu. Oh, minha abençoada amiga, como abriste assim o coração aos monstros do desespero, dize-me, não te mantenhas silenciosa. Não sou teu juiz, sou teu amigo da eternidade. Não terei o consolo de ouvir-te? A enferma desejava falar, entretanto, os suaves raios de luz emitidos por Márcio cercavam-na toda, sufocando-lhe a garganta no êxtase daqueles instantes inesquecíveis. Ele, porém, desejando evidentemente proporcionar-lhe oportunidade a mais amplo desabafo, levantou-a cuidadoso e insistiu. Fala. Animada, Antonina balbuciou tímida. Estou exausta. Contudo, jamais foste esquecida. Recebestes 1000 recursos diversos da providência, indispensáveis ao valioso serviço de redenção. O corpo terreno, as bênçãos do sol, as oportunidades de trabalho, as maravilhas da natureza, os laços afetivos e as próprias dores das experiências humanas não são inestimáveis dons do divino suprimento? Ignoras, querida, a felicidade do sacrifício, renegas a possibilidade de amar? Que lindo, olha, gente, né? Ele diz, jamais foste esquecida. Recebestes 1000 recursos diversos da providência, indispensáveis ao valioso serviço de redenção. Trocando em miúdo, todos os recursos para o nosso processo de redenção, o papai dá. Se não realizamos a nossa redenção, é por rebeldia. Então eu estou no lugar certo, tudo está certo. Aí ele vem, o corpo terreno, as bênçãos do sol, as oportunidades de trabalho, tudo ela teve. Ela não teve vida fácil, mas teve todas as oportunidades para se manter. As maravilhas da natureza, os laços afetivos, teve o pai, teve a mãe, os sobrinhos, a irmã, e as próprias dores da experiência humana. Então ele coloca a dor também como uma providência divina. Não serão inestimáveis dons do divino suprimento? Ignoras, querida, a felicidade do sacrifício e renegas a possibilidade de amar.
porque o amor é dar sem exigir nada em troca. Foi então que vi a jovem mulher contemplá-lo mais confiadamente. Sentindo-se forte ante a insofismável demonstração de carinho, abriu-se com franqueza fraternal. Tenho sonhado com a posse de um lar. Desejo viver para um homem que, a seu turno, me auxilie a levar a existência. Idealizo receber de Deus alguns filhinhos que eu possa acariciar. Será pecado, celeste mensageiro, anelar tais coisas? Será delinquente a mulher que busca santificar os princípios naturais da vida? Depois de morejar anos a fio pela felicidade dos que me são caros, noto que o destino escarnece de minhas esperanças. Será virtude viver entre pessoas alegres e felizes quando nosso coração queda morto? Morejar aí é trabalhar muito. Márcio ouviu-a fraternalmente, afagando-lhe as mãos e evidenciando suas altas aquisições de verdadeiro amor. Acrescentou, mais compreensível e agora mais térreo: Abnegada amiga, não permitas que a sombra de algumas horas te empane a luz dos séculos por vindouros. É possível, Antonina, que te sintas tão lamentavelmente só quando o Supremo Senhor te concedeu o sublime lar do mundo inteiro? A humanidade é nossa família. Os filhinhos da dor nos pertencem. Reconheço que transitórias humilhações do sentimento te laceram a alma, que desejarias arrimar-te ao carinhoso braço de um companheiro digno e fiel. No entanto, querida, é da vontade superior que recebas, por enquanto, as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Se há períodos de florescimento nos vales humanos, dentro dos quais nos inebriamos em plena primavera da natureza, existências se verificam aparentemente isoladas e desditosas nas culminâncias da meditação e da renúncia, a cuja luz nos preparamos para novas jornadas santificadoras. Muito rico isso aqui. Vamos lá? Abnegada amiga, isso é o Márcio. Não permitas que a sombra de algumas horas te empane a luz dos séculos por vindouro. Porque, olha só, ela está vivendo uma sombra. Lembra só, quando nós estudamos o livro Renúncia, quando Alcione se predispôs a reencarnar no planeta Terra, o primeiro aviso que Antônio deu, se você tem certeza que você vai se predispor, você quer fazer isso, lembra que você estará se submetendo às condições de um corpo humano. Você sentirá desejos, solidão, necessidade de reconhecimento. Então, ou seja, encarnar no planeta Terra, no corpo humano, traz anexado essas necessidades do humano. Então, eu irei sentir as necessidades. O que eu vou fazer com essas necessidades é que me torna superior ou não. Então, a Alcione, quando veio, sentiu todas essas necessidades, mas ela soube sublimar-se. Então, aqui nós temos a Antonina. Se ela é muito amiga desse Márcio, e se esse Márcio emite muito a luz, isso quer dizer que ela também não está tão abaixo dele. Eles vão se reencontrar. Segundo, se o Papai do Céu mandou uma encarnação para ela de tantas dificuldades, é porque ela pode carregar essa bagagem. Faz sentido isso? Porque não foi uma vida fácil. Outra coisa, encarnar na Terra para viver uma vida que você não constituiu uma célula menor, isso é prova para espírito grande já. É uma prova mais difícil. Você caminhar labutando sozinho, entre aspas. Porque o que a vida está te convidando? Eu não quero mais que tu ame meia dúzia, 3, 4 gatos pingados. O convite agora é que tu aprenda a ver em todas as crianças, teus filhos, é você aumentar essa família. O lar, casamento lá, é um exercício menor para o trabalho maior. Porque às vezes você pode ver, você é uma excelente mãe para os teus. Se você vê um menino na rua, isso não sensibiliza nada em você. Mas um dia a vida vai te convidar a ampliar esse sentimento. Então ele diz assim: abnegada amiga, não permitas que a sombra de algumas horas, que é essa sombra que ela está vivendo, da solidão, do desejo não realizado, porque lembra que ela está na condição humana, e Márcio até entende isso, te empane a luz dos séculos por vindouro. Ou seja, a tua atitude de agora, caso você venha realmente a empanar, a cometer o suicídio, tu vai arrumar débito e escuridão para séculos. Não é melhor se submeter à vontade do Pai? O não do Gustavo não é à toa, é o caminho.
E é o caminho ao qual ela não tem que seguir. E é aquilo que eu digo, às vezes a gente força demais a barra, lá na frente a gente se arrepende. É possível, Antonina, que te sintas tão lamentavelmente só, quando o Supremo Senhor te concedeu o sublime lar do mundo inteiro. Eu até brinco, eu sempre brinquei com isso. Gente, alguém no planeta Terra sentir solidão é o absurdo do cúmulo do egoísmo. Como eu posso me sentir só com um mundo povoado de gente? Se nós lembrarmos um pouco do nosso lar, eu acho que foi o nosso lar, os mensageiros, eu não lembro. Tinha um caso lá de um pai que sentia muita saudade dos seus filhos que ficaram na terra. Para onde ele foi trabalhar? Com as crianças no mundo espiritual. Então, como é que eu posso sentir solidão com tanta gente para eu amar? Com tanta gente para eu cuidar? Angariais amigos, a fala do nosso Senhor Jesus. Então, que nós possamos sair do nosso mundinho egocêntrico e irmos ao encontro do outro. Quem muito ama, muito se alimenta. Eu costumo dizer que nós temos um farol, o amor é um farol. Quando você centraliza e meio gato pingado, sufoca. E te sufoca, inclusive. Quando você começa a expandir esse farol, tanto faz bem para você como para todos que recebem esse amor. Você não se sufoca e nem sufoca ninguém. E quanto maior esse movimento de amor, mais livre nós nos tornamos. Esse é o exercício. A humanidade é nossa família. Os filhinhos da dor nos pertencem. É a fala de Jesus a Maria de Magdala. Quando ele pede para que ela seja mãe. Ela diz, desgraçada que eu sou. Tive o útero varado várias vezes e não pude ser mãe. Ele disse, mas eu não estou te pedindo para ser mãe da carne, do filho da carne. Eu estou te pedindo para ser a mãe dos sofredores. Olha aqui, que lição. Os filhinhos da dor nos pertencem. Reconheço que transitórias humilhações do sentimento te laceram a alma. Olha, transitórias humilhações do sentimento, porque o Gustavo humilhou, a chamou de velha, feia e pobre. Foi uma humilhação, então ela está muito machucada. Que desejarias arrimar-te ao carinhoso braço de um companheiro digno e fiel. No entanto, querida, é da vontade, ele colocou essa vontade com V maiúsculo, que é do Pai, superior, que recebas, por enquanto, as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Então, o maior aprendizado da nossa irmã Antonina é na solidão, não é no casamento. Você está vendo como tudo está dentro da programação? A lição que ela precisa aprender é na solidão. Se ela tivesse essa constituição familiar, talvez essa vantagem, como ele diz aqui, do amor, ela seria um amor egoísta, porque ela ia dirigir todo o amor só para aquelas coisas dos filhinhos. É porque são lições diferentes. E ela precisa dessa lição. Até para ascender mais e alcançar a condição do máximo. A condição do máximo. Porque, meus irmãos, quando você tem um lar, você vive a vida do lar. Você vive a vida do esposo, o esposo vive a vida da esposa. Normalmente a esposa que vive a vida do esposo, vive a vida dos filhos, ela nem sabe quem ela é. Tanto é, se tirar ela do lar, ela fica igual barata tonta, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Não tem a sua individualidade. Ela não consegue se firmar. E é tão interessante isso. Quando você pega uma Maria de Magdala, quando você pega uma Irmã Dulce, quando você pega uma Madre Teresa de Calcutá, que já tem esse movimento desse amor da humanidade, ela ama a humanidade, mas ela tem a sua individualidade. É uma pessoa que está em paz consigo. É uma pessoa que ama a todos e não depende de ninguém, emocionalmente. E é o amor que liberta, não é o amor que aprisiona. Então, às vezes, o grupo familiar, a mãe, acaba se vinculando, se aprisionando aquilo ali, como se o mundo se resumisse àquilo. E para eles é. A lição é maior, o resultado é melhor. Não te revoltes contra isso. Tu quer voltar para o ABCD? Se há período de florescimento nos vales humanos, dentro dos quais nos inebriamos em plena primavera da natureza, existências se verificam aparentemente isoladas e desditosas, na culminância da meditação e da renúncia, a cuja luz nos preparamos para novas jornadas santificadoras. Olha, ou seja, está no processo desta jovem a solidão. Não foi programada ela casar. Essa é a lição que ela tem que aprender. Então, nós vamos ficar nesse diálogo que o Márcio está tendo com a nossa irmã Antonina no mundo espiritual. Lembra que ela está no período dela de sono, tá?
ela está desdobrada. Então vamos orar? Queridos irmãos, vamos então elevar o nosso pensamento, unirmos o pensamento em um só, que possamos elevar o nosso pensamento até o nosso Senhor Jesus. Temos muita dificuldade, Senhor, de elevar o pensamento até o Senhor, mas sabemos que o Senhor sempre vem até nós, essas crianças peraltas que somos, e insistimos tantas vezes nas rebeldias terrenas. São tantas aulas, tantos estudos, tantas advertências, tantas lições, tantos aprendizados. Já temos tanto material, Senhor, que no nosso dia a dia nós possamos entender que para que esse material se torne vivo, é necessário o esforço para praticá-lo. E no início é necessário um esforço enorme, depois vai se tornando um esforço menor, até adquirirmos novos hábitos. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada terrena, tão breve, mas que poderá se transformar grandiosas, se nós soubermos aproveitar, amadurecer e combater a má influência, as más tendências que ainda estão em nós. Obrigado, amor de nossa vida, por mais esse momento de estudo. Obrigada a vocês, amigos espirituais, pela assistência e pelo amparo. E te pedimos a bênção, Senhor, a todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, e até mesmo, Senhor, a bênção àqueles nossos irmãos que ainda se colocam como inimigos da causa, que eles também possam ser amparados e assistidos pela tua amorosidade e pelo teu amor. Muito obrigada, amor querido.